senhores telespectadores, quem passa por Alcobaça não passa sem lá voltar. Eram versos de uma canção cantada pela artista Maria de Lourdes Rezende e que toda a gente trauteava ali pelos anos 50. E era verdade. Eu venho aqui para falar de Alcobaça, para recordar algumas coisas de Alcobaça e vou recordar precisamente uma lenda. Estão a ver atrás de mim um azulejo pintado no século XVIII que mostra que os frades de então acreditavam piedosamente na lenda contada no século anterior por um monge daqui, um monge que é um dos maiores mentirosos da história de Portugal, que se chamava Frei Bernardo de Brito. Ele inventava as coisas e depois falsificava os documentos para provar que as coisas que inventava eram verdadeiras. Coisas como as cores de Lamego chegaram até hoje, porque o Frei Bernardo de Brito as inventou. E ele também inventou esta história da fundação de Alcobaça. Ele dizia que foi assim: o Dom Afonso Henriques, em 1147, vinha de Coimbra para Santarém para ver se conquistava Santarém. Mas trazia poucas tropas, sabia que Santarém era uma forte cidade, numa posição estratégica difícil de vencer, e confidenciou a um cavaleiro que o acompanhava, que o Frei Bernardo de Brito, que era irmão: não sei como isto vai ser, é difícil, estou preocupado. E o irmão disse-lhe: olha, há agora aí um Frei Bernardo, que é o abade de Claraval, e o que ele pede a Nosso Senhor faz logo. E deu-lhe exemplos: a conquista da Sicília, ele pede e Nosso Senhor, ele não nega nada. Então, o Dom Afonso Henriques, que nessa altura estava no alto da Serra de Albardos, dali via-se tudo até ao mar, disse: pois, se eu conseguir ganhar esta guerra, dou tudo isto, quanto se avista daqui, ao Frei Bernardo, abade de Claraval, e aos seus sucessores na abadia. Como sabem, ele foi a Santarém, conseguiu ganhar, conquistou a cidade, e então deu tudo isto à ordem. Bom, esta lenda é inteiramente falsa, porque a conquista de Santarém foi em 1147 e ele só deu estas terras à ordem em 1153. Portanto, 6 anos, já tinha esquecido a tal promessa. O que é verdade é que em 1153 Dom Afonso Henriques tinha uma pretensão que dependia do Papa. E quem tinha uma influência enorme sobre o Papa, pode-se dizer que quem governava a Igreja era o Bernardo abade de Claraval. Bernardo era um homem de grandíssimo talento, um grande orador, um orador fulgurante, um homem de uma iniciativa, é um doutor da Igreja, é uma das maiores figuras da Idade Média, sem dúvida. E, portanto, se esse Frei Bernardo pedisse ao Papa que aceitasse o Dom Afonso Henriques como seu vassalo, isso era meio caminho andado para a independência, porque ninguém pode ser vassalo de dois senhores. Ele não podia ser vassalo do Papa e vassalo do Rei do Leão. Ora, ser vassalo do Papa era lá longe, não o incomodava muito. Agora, ser vassalo aqui do primo do Rei do Leão, isso é que era não ser independente. E Dom Afonso Henriques foi por esse caminho da vassalagem ao Papa, e foi um dos percursos da política que ele seguiu para atingir a independência. E, portanto, a doação de 1153 provavelmente é esse objetivo. Simplesmente, Frei Bernardo morreu no mesmo ano de 1153, com poucos meses de diferença. Portanto, o pedido provavelmente não chegou lá, ou se chegou, Frei Bernardo, que estava doente, não pôde fazer nada. Isso explica que, depois da doação, o Dom Afonso Henriques também não tenha feito nada. Passaram muitos anos, antes de ele
iniciar a construção da abadia. Entre Leiria e Lisboa, as terras eram, enfim, terras de ninguém. Eram terras percorridas constantemente por cavalgadas, ora de cavaleiros cristãos, ora de cavaleiros mouros, que saqueavam as fazendas, roubavam os lavradores, matavam, incendiavam. E Dom Afonso Henriques, ao instalar precisamente entre Leiria, que tinha um castelo para se defender, e Óbidos, que tinha outro castelo para se defender, instala os monges de Alcobaça, a quem dá praticamente toda a terra que vai de Leiria até Óbidos. Essa razão de arroteamento e valorização económica do território é, creio eu, uma das que levam Dom Afonso Henriques a fundar a abadia de Alcobaça. Só 25 anos depois é que começam aqui as obras, mas obras que vão durar muito tempo, vão durar perto de 50 anos. Quer dizer, as obras aqui do mosteiro, posso dizer que duraram 600 anos, até ao século XIX. Mas, enfim, a igreja, isto estava concluído em 1222. Mas reparem, começou em 1170 e tal. Quer dizer, Dom Afonso Henriques não se deu grande pressa em cumprir a doação do Couto à ordem de Cister, porque o Frei Bernardo era da ordem de Cister. Cister foi onde o Frei Bernardo iniciou uma reforma da ordem de São Bento. A ordem de São Bento vem do século VI. São Bento ainda é um tardo-romano que, naquela barafunda que foi o afundamento do Império, as invasões dos bárbaros, o tumulto do mundo, ele, com alguns companheiros, refugiou-se numa colina e fez uma comunidade onde podiam viver civilizadamente, entre Roma e Nápoles. Ainda hoje lá está o convento. Mas isso é século VI. Passa ao sétimo, oitavo, nono, décimo, e com o tempo tudo enferruja. Até as ordens religiosas perdem a sua pureza, a sua autenticidade. E quando chegou ao século XII, havia já muitas queixas dos frades de São Bento. Eram ricos, eram poderosos, eram soberbos e eram pouco religiosos. É então que aparecem as tentativas de reforma. Primeiro no século XI, a ordem de Cluny, depois no século XII, a ordem de Cister. As abadias de Cister não aguentaram a força do tempo, caíram em ruínas. Uma das poucas que se mantêm intactas é esta. Isto é realmente um hino de religião, uma ânsia de espiritualidade. Este monumento é património da humanidade. No tempo de São Bernardo havia o problema dos padroeiros dos conventos. Estava-se em pleno feudalismo e os fidalgos, grandes fidalgos, a título de protegerem os conventos, protegiam-os, mas ficavam-lhes com as rendas. E havia muitos conventos já em grandes dificuldades económicas por causa dos nobres que tinham-se apoderado dos conventos. Ora, São Bernardo luta contra isso e diz, não, os nossos conventos só podem comer o pão que eles próprios produzirem. E, portanto, cada convento tem que ter a granja que produza aquilo que o convento consome. É o trigo, é o vinho, é o azeite, é tudo quanto o convento consome, tem que ser produzido numa granja. São monges que administram largas parcelas de território e o valorizam economicamente. Devo dizer que aqui, em Alcobaça, essa obra é extraordinária. As terras que os monges puseram a dar fruto são cerca de 400 quilómetros quadrados. O mosteiro de Alcobaça, como eu já disse, é uma obra feita ao longo de muitos séculos. E não é só esta parte medieval, tem
grandes edifícios que hoje estão completamente desocupados e estão a acusar ruína. Eu vou ler um apelo dramático, feito já este ano, pelo Presidente da Câmara de Alcobaça, e à qual eu dou todo o meu apoio. Salve-se o Mosteiro de Alcobaça. Porquê este grito cheio de realismo? O mosteiro está em estado avançado de degradação. Vai-se deteriorando de forma visível em locais onde antes tudo parecia resistente. O povo e os técnicos sabem que os espaços não usados nem mantidos estão condenados à deterioração e à degradação, que são tanto mais rápidas quanto mais velho for o imóvel. Outra nota digna de registro é a anarquia dos exteriores, zonas que não são partes integrantes do edifício do mosteiro e que estão em ruína, como o obelisco e o respectivo lago em estado de degradação, as fontes de cerâmica de uma beleza singular, todo o espaço à volta da Capela do Desterro, as áreas descobertas dos claustros dão sinais de ter passado por ali um vendaval. Espaços amplos, nobres, belos, com potencialidades que podem constituir o afago do mosteiro, a envolvente digna do património da humanidade. Penso que tem toda a razão. Há sinais, sobretudo nos espaços envolventes, mas aqui dentro também, manchas de umidade negra, coisas que desfeiam, e o facto de ser património da humanidade não nos absolve de nada, pelo contrário, penso que aumenta muito a nossa responsabilidade. A Ordem de Cister entrou em decadência com a Revolução Francesa. Mesmo na altura da Revolução foram extintos todos os conventos que havia em França e foram arrasados. A seguir, na Itália, na Alemanha, em toda a Europa, foram sendo fechados. Em Portugal, isso aconteceu em 1833, depois do triunfo liberal. Aqui em Alcobaça foi fechado o convento, ficou uns anos abandonado e seguiu-se uma fase de pilhagem. A igreja, que era um sacrário de tesouros de decoração, ficou às paredes lisas. Pode-se dizer que Deus escreve direito por linhas tortas. Era assim lisas que o Frei Bernardo de Claraval as queria, mas com o tempo elas deixaram de corresponder ao pensamento do fundador. A única coisa que não levaram foi um grande caldeirão de cobre, porque era grande demais para ninguém meter no bolso. Aquele caldeirão foi apreendido a seguir à Batalha de Aljubarrota nas bagagens do exército espanhol. É claro que a gente diz, desapareceu tudo quando Cister tinha feito. Isso não é verdade, porque houve coisas que enraizaram para sempre. Eu agora estou-lhes a falar diante de um túmulo. Não há certeza se é de Dom Afonso II, se de Dom Afonso III, porque a inscrição, que está daquele lado, foi deteriorada porque alguém violou a sepultura, provavelmente os franceses, porque antigamente as figuras reais eram enterradas com joias. E quando, na terceira invasão francesa, a invasão comandada pelo Marechal Massena, veio a Portugal, tentaram, como sabe, passar em Torres Vedras, mas desistiram perante as linhas de Torres e recuou para aqui
Então eles divertiram-se a arrebentar os túmulos para ver se em algum cadáver encontrariam uma joia. E isso não nos permite hoje saber se é Dom Afonso II, se Dom Afonso III. São ambos dois grandes reis. Dom Afonso II é um homem que teve um reinado curto, 11 ou 12 anos, e tem uma obra enorme. As primeiras cortes, as cortes de Coimbra são dele, as primeiras leis gerais são dele, as leis de desamortização são dele, as leis de proteção ao trabalhador popular, ninguém seja obrigado a trabalhar contra a sua vontade, são dele, as confirmações são dele, a estrutura jurídica do Estado unitário é definida por ele. É espantoso como um rei que reina tão pouco tempo e que toda a vida sofreu uma doença horrorosa, da qual morreu, era leproso. Dom Afonso II, o gafo quer dizer leproso, e conseguiu fazer uma obra tão notável, tão notável. Dom Afonso III é também um grande rei, esse vem de França com ideias novas, é o rei que traz a monarquia gótica, é o rei que começa por chamar os representantes do povo às cortes, que tem uma obra colossal de fomento. Acho que não há terra portuguesa onde não se fala em Dom Afonso III, ou porque fundou, ou povoou, ou mandou povoar, ou deu foral, ou construiu o castelo, ou reconstruiu. Este país parece que saiu das mãos de Dom Afonso III. Depois, Dom Afonso III, o filho é Dom Dinis e não quis ficar aqui. Ficou em Odivelas. O neto, Dom Afonso IV, ficou na Capela Mor da sede de Lisboa, com a rainha. Mas depois vem Dom Pedro, e Dom Pedro quis voltar aqui, com aquela que depois de morta foi rainha, com Inês. Recordo-me que há uns anos fui a Verona, na Itália, e quis visitar os túmulos de Romeu e Julieta. Estive quase uma hora numa fila e paguei uma quantia, não sei quanto, alta, eu e a minha mulher, para podermos ver o túmulo, não sei se era do Romeu ou se era da Julieta. Sei que era um túmulo que eram 4 pedras sem graça nenhuma. Pagámos, vimos, estes que têm uma história verdadeira, que têm túmulos dos mais notáveis que se fizeram durante toda a Idade Média. Não veio aqui ninguém para os ver. A diferença é que Pedro e Inês é uma história verídica. Romeu e Julieta é uma história inventada por um escritor de gênio, Shakespeare. Vale mais ter um grande poeta que nos cante do que ter vivido uma paixão verdadeira. Penso que continuam a ser a joia da coroa deste mosteiro, nos túmulos de Pedro e Inês, que estão aqui voltados um para o outro, à espera da hora do juízo final. Quando chegar o fim do mundo, ouvem-se as trombetas a anunciar a ressurreição dos mortos, e todas as almas sairão dos seus túmulos para prestar contas do que fizeram. Pedro, ao erguer-se do túmulo, verá na sua frente Inês. Inês já tem os anjos que vão ajudá-la a se erguer-se para que veja o seu Pedro. Esta história é de uma beleza extraordinária. É o amor mais forte que a morte. Infelizmente parece que está a esquecer. Os monges de Alcobaça cultivavam muito a arte do barro. Bom, e não eram eles próprios os escultores. Encomendavam leigos que iam lá e trabalhavam o barro. Eles foram-se embora, mas a arte de trabalhar o barro ficou. Deixaram de fazer
enfim, imagens e coisas sagradas, passaram a fazer objetos mais decorativos. Este largo onde está o mosteiro era uma festa permanente. Todas aquelas lojas à volta vendiam louça, cerâmica, havia muitos automóveis, claro, ali estacionados. Agora o largo fica fora das linhas de trânsito, é preciso dar uma grande volta para chegar lá. Era uma festa, agora não é. Eu estou agora aqui numa loja de cerâmica que tem, em grande parte, peças de louça de Alcobaça. Muitas delas ainda têm o feitio antigo. Esta chaleira, por exemplo. Há aqui muita coisa, naturalmente, que a arte de cerâmica conheceu estádios novos. E hoje as fábricas de louça de Alcobaça fazem louça de todo o género e exportam-no para todo o mundo. Eu estou agora junto aqui do mostruário de maçãs. As maçãs melhores que se comem em Portugal vão daqui da região de Alcobaça. Os monges de Cister instalaram as granjas, não eram eles que trabalhavam a terra, mas chamaram colonos, davam-lhes o equipamento, construíam as casas, as eiras e ensinavam-lhes as culturas. Esses colonos, ensinados por eles, faziam as suas hortas, as suas searas, os seus olivais, os seus pomares, e quando, com o tempo da história, acabaram os monges, quando se foram embora, os lavradores ficaram donos das terras de que tinham sido outrora exploradores a título precário, e daí que a pequena propriedade ainda domina este concelho. E aprenderam a fazer o que os monges durante séculos lhes ensinaram. Ainda hoje, os pomares de Alcobaça criam imensa fruta que se exporta um pouco para todo o país. Estamos no tempo da maçã e as maçãs de Alcobaça são realmente muitíssimo boas. Penso que o turismo implica o mosteiro, a igreja, a religião, o São Bernardo, mas também implica estes bens imateriais que os frades nos legaram. Alcobaça é realmente uma terra culta. Antigamente dava-se mais por isso, mas este afeto, este ambiente moral que se respira nesta terra fez Maria Lourdes Rezende dizer: quem passa por Alcobaça não passa sem cá voltar. Continua a ser verdade. Eu, se Deus me der vida e saúde, hei de um dia voltar cá.